E a outra escritura que nós falamos que foi alterada, e aqui está tratando desse assunto, com muito material, com muita informação, é Mateus 28 e 19. Agora, o Mateus 28 e 19, as editoras ainda estão lutando para não tirar. Nós temos um irmão que ficou sabendo deste material e já mandou um e-mail para a Sociedade Bíblica do Brasil. Estive em Belo Horizonte nos últimos finais de semana e ele já mandou 23 e-mails. E num deles, a Sociedade Bíblica do Brasil já respondeu que nessa revista eu estou pedindo para os irmãos fazerem isso, começarem a questionar. Se tiraram 1 João 5, 7 e 8, que viram aquela alteração, agora falta Mateus 28, 19. Agora está faltando Mateus 28 e 19. Eu tenho aqui nas mãos um livro, Introdução ao Cristianismo. Na época que ele escreveu, ele ainda era cardeal, é Joseph Ratzinger, o atual Papa. E agora em 2006, uma nova versão, e ele escreve outra vez. Eu disse para os irmãos que eles têm tudo. O Papa tem acesso a documentos que talvez eu nunca terei na vida. Estão guardados lá, eles guardam isso lá. E ele aqui nesse livro dele, ele diz, e eu vou ler para os irmãos. Preste atenção. Aqui ele fala sobre a estrutura do símbolo apostólico da fé, que é Mateus 28, 19, e é o credo, que fala sobre a Santíssima Trindade. Dentre tantas coisas que ele disse, ele falou, o assim chamado símbolo apostólico da fé. Aí ele diz, talvez seja útil adiantar primeiro alguns dados sobre a sua origem e estrutura que podem servir, eventualmente, de justificativa para esse tipo de procedimento. A forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos 2 e 3, no contexto da prática batismal. Surgiu no século 2 e 3. O berço do texto é a cidade de Roma. E o que a Bíblia diz era Jerusalém. Não é isso? Dia de Pentecostes foi em? E lá o apóstolo Pedro batizou todos aqueles quase 3.000. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso foi aproximadamente no ano 31 da nossa era. Agora, o Papa está falando que foi no século 2 e 3 do ano 200 ou 300, e o palco foi a cidade de Roma, onde era usado na liturgia, ou mais precisamente no rito batismal. Esse remontava, por sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado transmitido em Mateus 28, 19, ide por todas as nações, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele falou que essa fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, surgiu precisamente no século 2 e 3 na cidade de Roma. O Papa, eu lendo esse livro, ele apontou para Eusébio de Cesareia. Esse Eusébio
Ele nasceu aproximadamente no ano de 263 e viveu até aproximadamente o ano de 340 depois de Cristo, posterior ao concílio de Nicéia. Todos os estudiosos, todos os teólogos, todos os exegetas, todos aqueles que estudam e os intérpretes da Bíblia conhecem este homem, sabe da história deste homem. O próprio Bento XVI falou que se não fosse por este Eusébio, além da Bíblia, nós não conheceríamos nada da história da igreja. Então ele escreveu tudo sobre a história da igreja, todos os apóstolos, todos os bispos, todos os monges, até o ano 340, ele citou tudo. E sabe o que ele disse antes do concílio de Nicéia? Antes do concílio de Nicéia, diz assim: ora, após a ascensão de nosso Salvador, os judeus, além de seu crime contra ele, tramavam incessantemente contra seus apóstolos. Primeiro mataram Estevão, apedrejando depois dele Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, por decapitação. E por fim, Tiago, que primeiro obteve o episcopado em Jerusalém, após a ascensão de nosso Salvador, tendo sido morto de maneira já mencionada. Mas os outros apóstolos que eram perseguidos de várias maneiras, no intuito de destruí-lo, foram expulsos da terra da Judéia e seguiram caminho pregando o evangelho a todas as nações, confiando no socorro de Cristo que disse: ide e ensinai todas as nações em meu nome. Mateus 28, 19. Então, Mateus 28, 19 era só isso. Ide e ensinai as nações em meu nome. O do Pai e o do Filho e do Espírito Santo, na cidade de Roma, depois do ano 300, é que eles alteraram. O Papa falou isso, e o Eusébio falou isso antes do concílio de Nicéia. Então, o que eu estou mostrando aqui para os irmãos é um material confiável. Era um historiador que, segundo os estudiosos, e aqui ele mesmo fala que teve acesso na biblioteca de Cesareia. Se não foi o livro original de Mateus, foi a primeira cópia que ele leu, que estava aí de fazer discípulos em meu nome. Então, esse homem, para nós e para o mundo cristão, ele é uma prova, é um documento que ninguém contesta. Ninguém é capaz de contestar isso. Isso é história. É a mesma coisa eu falar assim: olha, Pedro Alves Cabral desembarcou aqui lá, não é isso? Lá na Bahia, e tem até uma data, 22 de abril. E alguém falar: isso é mentira, ele nunca veio aqui não. Ora, é mentira ou ele veio? Tem documentos, tem cartas que ele veio, que ele escreveu, não é isso? Tinha lá o Pero Vaz de Caminha que escreveu, não é isso? Os nomes das regatas, das fragatas. Vieram pessoas depois de Portugal. Como contestar a história, esse fato? É a mesma coisa contestar o que eu estou apresentando para os irmãos. Então, nós temos aqui um farto material que comprova isso. Nós temos aqui também o David Flusser, é um escritor judeu. Está aqui o judaísmo e as origens do cristianismo. Também ele mostra a mesma coisa que está escrito aqui em Eusébio. Também ele fala sobre ir e fazer discípulos em meu nome. Só isso. Não tem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do jeito que alteraram 1 João 5, 7 e 8, também alteraram Mateus 28 e 19.
Então Provérbios 35 diz que toda palavra de Deus ela é pura. Mas os homens podem misturar conceitos, valores, coisas que não estava escrito. Então, eu parabenizo a Sociedade Bíblica do Brasil por ter tirado aquele acréscimo, aquela alteração de 1 João 5, 7, 8. Eu até parabenizo também a Igreja Católica, que já tirou também da Bíblia de Jerusalém. E sobre Mateus 28, 19, é que eles escreveram. Eu vou ler para os irmãos, que eles dizem assim: eles não tiraram, mas fazem uma observação no rodapé dessa Bíblia de Jerusalém. Mateus 28, 19, eles dizem assim, olha, vou ler para os irmãos. Portanto, seus discípulos exercerão esse poder em seu nome pelo batismo e pela formação dos cristãos. Sua missão é universal. Depois de ser anunciada primeiro ao povo de Israel, aí então aos gregos, como exigia ao plano divino, e a salvação doravante devia ser oferecida a todas as nações. Jesus mandou ir por todas as nações. E ele disse mais: nessa obra de conversão universal, por mais demorada e laboriosa que seja, o ressuscitado, Jesus, ressuscitado, estará vivo e ativo com os seus. Jesus falou isso, que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É possível que em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado. Posterior é depois, irmãos, tá? Na comunidade primitiva, aquela coisa que foi inserida no uso litúrgico, lembra? O batismo, que o Papa falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, posteriormente foi fixado no meio da comunidade primitiva. E continua mais. Sabe-se que o livro dos Atos fala de batizar em nome de Jesus, conforme Atos 1, 5 e Atos 2, 38. Continuando. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Mais tarde. Está escrito aqui, olha. Na Bíblia Católica. Eu disse para os irmãos que Deus está movendo e eles estão colocando isso para fora. Isso é por Deus, tá, irmãos? Essas informações aqui, isso estava guardado. Nós não tínhamos documento, não tínhamos coisa escrita igual nós estamos tendo agora. Deus está fazendo isso, essas coisas virem à tona. Então, mais tarde, deve ter estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Está escrito aqui, na Bíblia de Jerusalém, Atos, não é isso? Mateus 28 e 19. Eu tenho aqui um outro livro, está aqui, Adventistas ou Católicos. Esse livro é fantástico. Vocês sabiam que os fundadores do Adventismo, ou os Adventistas, eles detestavam a Trindade e eram batizados em nome de Jesus? Muitos não sabiam disso. A Ellen Golden White, e o James White, e aqui também na revista eu estou dando os nomes, tá? Eles eram batizados em nome de Jesus. Ainda tem um grupo adventista que batiza em nome de Jesus. Depois da morte dos fundadores, o James morreu antes da Ellen White. Agora, a partir de 1930 a 1950,
que os adventistas então romperam com a unicidade e abraçaram a Trindade e fazem parte até do concílio ecumênico da Igreja Católica. Eles bateram tanto na Igreja Católica por causa do domingo e falando que era o sábado, que depois resolveram aceitar a doutrina que surgiu da Igreja Católica. Então está aqui nesse livro, tá? Nesse livro fala assim, olha, num desses diálogos fala assim, porque os católicos falando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os adventistas batizam apenas em nome do Filho, Jesus, como vocês fazem? Está aqui, ó. Então o diálogo aqui foi, por que os adventistas batizam somente em nome do Filho, Jesus, como vocês fazem, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está escrito aqui. Então, nós fizemos uma pesquisa, irmãos, e eu estou apresentando isso aqui, porque eu tive numa reunião em Belo Horizonte, quando ficaram sabendo dessa revista, um pastor falou assim, eu quero ver as fontes que o pastor Jorge pegou isso para ver se é confiável. Então, eu fiz questão de comprar, de buscar esses livros, essas informações, essas bíblias, todas essas edições, para mostrar para os irmãos, eu não inventei isso, isso é história, está escrito, é confiável, é de confiança o que eu estou mostrando aqui. Portanto, esta revista, sinceramente, eu gostaria de tê-la recebido há 30 anos atrás. Eu gostaria de ter recebido quando eu aceitei Jesus como Salvador. Mas graças a Deus, quando eu comecei a fazer essas pesquisas e me deparei com esse material, os irmãos nem imaginam a alegria e o prazer que eu senti. Sabe o que me veio? Sempre estivemos certos. Aleluia, glória a Deus. Aquela sensação de que sempre certo, sempre ensinando certo, sempre falando a verdade. Mas depois eu fiquei preocupado e pensei, e se fosse o contrário? Ai meu Deus, e se estivesse chegando na minha mão agora, e eu não estivesse pregando dessa forma, o que eu ia fazer agora? Eu já encontrei pessoas que falaram assim, vocês ficam com Pedro, Atos 2:38, foi Pedro que falou aquilo, vocês ficam com Pedro, e eu vou ficar com Jesus, que falou em Mateus 28:19. Fiquem com Pedro e eu fico com Jesus. Muitos já me falaram isso. Agora, Jesus não falou aquelas palavras e nem Mateus as escreveu. Eu quero ver como é que vai ficar então as pessoas que falam assim, eu fico com Mateus 28:19, e vocês ficam então com Atos. Eu vou ficar com aquelas palavras de Jesus. Aquelas palavras que Jesus falou lá no passado e Mateus escreveu. Jesus não falou e Mateus não escreveu. 300 anos depois é que eles acrescentaram aquilo. Então eu vejo uma responsabilidade muito grande na mão dos pastores, na mão dos pregadores, daqueles que ensinam a palavra de Deus. Agora, irmãos, eu vou ler 4 escrituras para os irmãos. Deus orientou, Deus falou, Deus sempre esteve preocupado com isso. O homem é capaz de adulterar qualquer coisa, misturar produtos, fazer qualquer coisa para tirar o original, porque o original é forte. Por que eles adulteram a gasolina? Porque ela, pura, ela é forte. Mas eles misturam para aumentar o volume e ela fica fraca. Não é assim? O original é forte. E Deus não queria que diluíssem,
tirassem a força, adulterassem a sua palavra. Aí ele sempre orientou. Ele falou com Moisés para falar com o povo de Israel. Vamos ler Deuteronômio 4:2. Eu estou muito alegre, irmãos, por causa dessa palavra maravilhosa, por causa dessa verdade. A verdade da vida, a verdade liberta. Êxodo 4:2. Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis à palavra que vos mando. Não acrescenta, não. Não põe mais nada por cima, não. Nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos mando. Não acrescenta e nem diminui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Provérbios é maravilhoso. Olha o Provérbios 30, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Irmãos, a palavra de Deus é pura. Não tem mistura. Toda a palavra de Deus é pura. Amém. Escudo é para os que confiam nele. Agora, olha o versículo 6. Nada acrescente-lhes, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Toda a palavra de Deus é pura. Não acrescenta nada a ela, não. Senão você vai ser taxado como mentiroso. Não acrescenta. Senão você vai ser taxado como mentiroso. Agora olha o que Daniel escreveu. 8 e o versículo 12. Daniel. Deus, irmãos, ele sempre alertou. Amós 3:7 diz assim: Deus, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Tudo que Deus vai fazer, ele revela aos seus servos. Tem o profeta que ele usa para revelar. E ele usou esses profetas para falar. Não aumenta, não diminui. Agora, olha bem, Daniel 8 e 12. Olha o que diz. Daniel 8, versículo 12. E os exércitos lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Daniel falou assim: olha, eles vão lançar a verdade por terra, vai fazer aquilo e vai prosperar. Vão lançar a verdade por terra. Irmãos, tem pessoas que não estão preocupadas com a verdade, não. São capazes de lançar a verdade por terra. E nós vimos isso, e fizeram isso. O apóstolo Paulo, bom, isso aqui estava no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também, Romanos 1 e 25. O apóstolo Paulo, ele falou justamente para os romanos. O Papa falou que a alteração foi na cidade de... Olha o que Paulo escreveu aos romanos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Que coisa terrível. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Irmãos, a palavra de Deus está recheada de observações a esse respeito.